Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, quando você nasce de novo, Deus vem morar, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles vêm habitar no teu espírito. O teu espírito é o lugar da habitação de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. O teu espírito é o lugar da habitação de Deus. Quando você nasce de novo, não estou dizendo quando você recebe Jesus. Está assim de gente que recebe Jesus e não nasceu de novo. Toda gente que recebe Jesus, mas não nasceu de novo, ele pode desreceber. Ele pode rejeitar. Tem um monte de gente que fez uma decisão por Jesus. Todo que fez uma decisão por Jesus, mas não nasceu de novo, pode desdecidir. É por isso que a gente às vezes fica confuso, mas parecia, estava lá na igreja, perdeu a salvação. Não, nunca teve. Nunca teve. Eu vou dizer quando que isso ficou muito claro para mim. Uma vez eu estava pregando na universidade, lá em Guarapuava, e me chamaram para dar uma palavra para os formandos de administração, e eu fui. E aí pensei, o que eu vou falar para esse pessoal? E aí Deus me deu a palavra para falar sobre o amor de Deus. Eu falei sobre o amor de Deus, e veio uma unção, tinha uns 50 alunos mais ou menos, veio uma unção de Deus, eu fiz um apelo, todo mundo veio para frente para aceitar Jesus. Foi um negócio assim tremendo. Aí, parece que o pessoal gostou, e me perguntaram no fim, o diretor do centro de estudantes lá, me perguntou, o senhor não quer vir sábado que vem e dar uma palavra aí? Eu falei, se tiver gente para receber a palavra, eu venho. Aí, no sábado seguinte, estava todo mundo lá, o mesmo grupo. E aí eu pensei, o que eu vou falar hoje? Sobre o amor de Deus, já falei. Aí me veio na mente, eu vou falar sobre a responsabilidade nossa, depois que recebemos o amor de Deus. E quando eu fui falando, eu já contei isso aqui muitas vezes, mas isso ilustra o que eu quero dizer hoje. Quando eu fui falando sobre a responsabilidade, bem no meio, um jovem levantou a mão e disse, professor, dá licença. Eu falei, sim, você tem licença. Eu posso dizer uma coisa? Eu falei, pode. Ele disse assim, eu quero rejeitar a decisão que eu fiz sábado passado. Eu falei, você quer? Você pode? Você pode fazer a decisão, rejeitar a decisão. Você é o responsável. Deus te criou responsável. Ele fez você uma pessoa. E a característica de uma pessoa que ninguém pode tirar sem que ela deixe de ser pessoa é a responsabilidade. Então, se você quiser, você pode. Mas eu posso fazer uma pergunta para você? Ele diz, pode. Falei, por que você está querendo desfazer? É porque se eu soubesse isso que o senhor está falando hoje, sábado passado, eu não teria feito a decisão. Porque eu não estou disposto a isso. Eu estou disposto àquilo que eu vi sábado, mas a isso, não. Isso explica exatamente o que eu quero dizer. A única coisa que realmente fica permanente é uma coisa chamada novo nascimento, em que você é regenerado, o teu espírito é limpo, sabe? A natureza pecaminosa que estava no espírito é morta, é retirada. Vem uma nova natureza, segundo o Espírito Santo. Você nasce de novo, você se torna nova criatura, é um novo ser espiritual. Você recebe a vida de Jesus em você. Isso é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo em você, ele está sentado no trono do teu coração. Deixa eu dizer, se você nasceu de novo, nunca, em tempo nenhum, outra pessoa que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai sentar no trono do teu coração. Impossível. Impossível. Para sentar lá, teria que destronar Deus, que já ficou entronizado quando você fez essa decisão. Você nasceu de novo, sabe? Nasceu de novo. Tem a vida de Jesus lá dentro de você. Agora, o que acontece é o seguinte, é que nós somos corpo, alma e espírito. Aí nós temos a problemática da nossa alma. Nascer de novo é um processo em que nós somos passivos. Deus faz, Deus vem e gera a vida em nós. Aí depois nós temos uma série de respostas que nós damos. E eu já falei aqui, um dia eu quero repetir, é como Jesus exemplificou na vida de Lázaro. Lázaro estava morto, podre, 4 dias, Oriente Médio, sol de 100 graus, lá escaldante, dentro de uma caverna. Estava podre.
Ele disse para as meninas, mande tirar a pedra. Ele disse, não, está cheirando mal, morreu há 4 dias. Aí sabe o que aconteceu? Ele estava lá morto. E Jesus dá uma palavra então, Lázaro, vem para fora. Deixa eu perguntar para você, se o Lázaro precisasse fazer alguma coisa para vir para fora, ele viria? De jeito nenhum. Suas células estavam podres. Seu cérebro, ele já tinha morte cerebral. Então o que teve que acontecer? O que teve que acontecer? Que o Lázaro não podia fazer nada antes que Deus fizesse alguma coisa nele. A palavra que saiu da boca de Jesus pelo Espírito Santo entrou em Lázaro, regenerou Lázaro. Lázaro nasceu de novo. E aí ele escuta depois que nasceu de novo, porque se tivesse lá morto ainda, não ouvia nada. Estava podre, seus ouvidos não ouviam. Então depois que ele é regenerado lá dentro, ele escuta a palavra, vem para fora. E aí então ele se levanta. Um dia ele tinha entrado assim, agora ele faz meia volta, que se chama arrependimento. Meia volta, convicção de pecado, conversão, meia volta, ele faz meia volta, isso tudo acontece e ele vem saindo para fora. Aí Jesus disse para o pessoal, ele estava todo atado como se fosse uma múmia. Aí Jesus disse para o pessoal, desata e deixa ir. Mas tudo isso depois do que Deus fez. Agora, quando nós nascemos de novo, a nossa alma não nasce de novo. Nosso espírito nasce de novo. Nossa alma tem que entrar num processo que a Bíblia chama santificação. E o processo de santificação é um processo no qual o nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, tem que tomar o trono. Sabe? Tem um trono na nossa alma. E pode ser ocupado ou pelo Espírito Santo. Tem um trono no nosso espírito. Pode ser ocupado pela morte ou pela vida. Antes que você nascesse de novo, o trono do seu espírito era ocupado pela morte. Você estava morto espiritualmente. Efésios capítulo 2. Está escrito lá, versículo 1. E todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Ele nos deu vida. Agora, na nossa alma tem um trono. E esse trono ou pode sentar o Espírito Santo nele, ou a nossa alma pode ficar sentada. Se a nossa alma sentar no espírito, no trono da alma, dela mesmo, esse trono da nossa alma não foi feito para ela. Nós temos que negar a nós mesmos. Temos que negar nossa alma. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por amor a mim, achá-la. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto estava falando da alma. Está escrito lá no versículo. Ok? Então veja bem. A alma pode sentar no espírito. Até pode sentar no trono dela. Aí, sabe que tipo de cristãos nós somos? Cristãos carnais. Mas se o Espírito Santo sentar no trono da nossa alma, nós somos aquilo que a Bíblia chama de cristãos espirituais. Tem 2 tipos de cristão hoje. Carnal e espiritual. Cristão carnal é aquele que a sua alma está sentada no trono dela mesmo. E se a alma ficar sentada no trono dela mesmo, eu vou te dizer uma coisa. A coisa é terrível. Porque ela é egoísta. Vejam uma criancinha como nasce. Tivemos 2 anos do aniversário do meu neto ontem, do Gabriel. E ele tinha lá carrinho que não acabava mais. Mas quando uma garotinha tentou brincar com ele com os carrinhos, ele agarrou todos. Da onde que você pensa que vem isso? Hã? De Deus aqui não. De Deus vem o compartilhar, o dividir. Então, está lá desde o comecinho. A alma, ok? Então, a alma não pode estar sentada no próprio trono dela. Se ela estiver sentada no próprio trono dela, a nossa vontade é que vai nos dirigir, e não a vontade de Deus. O mundo vai dirigir, e não o Espírito Santo. Então nós estamos vendo sobre os hábitos. Há 2 tipos de hábitos. Há um hábito... Gente, você não tem como escapar de uma coisa chamada hábito. Por causa do que está escrito aí na nossa introdução. Os hábitos começam nos nossos pensamentos. Os cientistas, isso é científico, eu estava lendo um artigo, foi daí que eu tirei.
Os cientistas dizem que os nossos hábitos surgem porque o cérebro está constantemente procurando maneiras de economizar esforços. Então, qualquer coisa que acontece, o cérebro tenta transformar em rotina. E quando ele transforma aquilo em rotina, ele criou um hábito. Ele criou um hábito. Então, os nossos hábitos, eles podem ter duas origens. Você pode formar um hábito de dentro para fora, que é o Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, você andando pelo Espírito, isso vai produzir você em hábitos. Hábitos em você. Por exemplo, tem o hábito da oração, já falamos domingo passado. Tem o hábito de servir a Deus e aos homens, de ser fiel a Deus e aos homens. Falamos domingo passado, em Daniel. Você faz isso e depois que você fizer 5, 6 vezes, virou um hábito. Eu contei aqui domingo passado, deixa eu repetir, tem gente que não estava. Eu estava com o meu neto Lucas lá no aquário e tinha a garota que treina os golfinhos e a gente chegou um pouco antes e ela estava sentada assim sobre a borda da piscina lá dos golfinhos e eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, eu notei que cada vez que os golfinhos fazem aquilo que vocês mandam, eles vêm e vocês dão um peixinho na boca deles. Quantas vezes eles fariam aquilo sem vocês darem o peixinho? Ela falou, no máximo 6. E ela disse mais uma coisa. E se depois de 6 vezes a gente der o comando, eles não fazem mais. Porque não teve a recompensa. Essa é uma coisa chamada comportamentalismo. Ou em inglês, behaviorismo. É quando você cria um comportamento de fora para dentro. E ela me disse uma coisa a mais. Ela disse, olha, e depois que o golfinho perde o hábito, para criar o mesmo hábito, a gente tem que arranjar outro golfinho. Porque esse vai ser muito difícil de voltar a criar nele o mesmo hábito. Porque ele entendeu que aquilo era manipulação. Parou de dar. Entendeu? Então, muitas vezes nós somos assim. Nós criamos, tem lá olha, se você fizer isso, fazemos isso com nossos filhos. Formamos hábitos de fora para dentro. Nós dizemos, se você não estudar direito, eu tiro o seu videogame. Está formando um hábito nele. Sabe quanto que esses hábitos de fora para dentro duram? Enquanto tem recompensa. Igual o golfinho. Terminou a recompensa, o hábito volta ao normal. Teu filho estuda, terminou o ano, ele está lá de novo no mesmo hábito que ele tinha. Volta o velho hábito. Agora, isso se o hábito é de fora para dentro. E todo hábito criado de fora para dentro é por causa de recompensa. Nós aqui, eu e você, quantas vezes fazemos isso? Mudamos alguns hábitos nossos para nos acomodar, às vezes para sermos aceitos pela pessoa. Mudamos algumas atitudes, né? Por exemplo, as nossas esposas, aí os maridos, né? São as que prestam mais atenção nessas coisas. Então, nos convidaram para, pelo menos a minha, assim, convidaram para a gente ir num jantar. Aí lá vem a Anice e diz assim, João, olha, presta atenção. Você não pode... Eu tenho um feio costume, que às vezes eu vou comer e eu apoio a mão na cabeça, assim, cabeça na mão. Fala, não apoie a sua cabeça. Não, isso é feio. Come devagar. Por causa que no meu tempo de estudante eu adquiri um hábito de comer muito rápido. Porque não tinha tempo. Eu fiquei anos comendo muito rápido. Então, o que acontece? São hábitos de fora para dentro. E eles tendem a voltar. Ok? Enquanto tiver recompensa. Mas há outro tipo de hábito que é criado de dentro para fora. Esses hábitos são os hábitos que o Espírito Santo tem que criar. E sabe, Romanos 12 fala exatamente isso. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim, não vos conformeis, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que nós estamos dizendo aí? Começa os hábitos no seu pensamento. Se for um pensamento do Espírito, muitas vezes vindo e você fazendo, você cria um hábito espiritual. Uma pessoa espiritual é aquela que criou hábitos de dentro para fora. Os hábitos de fora para dentro são os maiores inimigos dos hábitos de dentro para fora. Sabe por quê? Porque de dentro para fora causa transformação em você. De fora para dentro, só mudança de comportamento, que volta depois.
Todo hábito que você cria de fora para dentro, ele tende a voltar. É só deixar passar um tempinho e ele volta. Então nós estamos falando dos hábitos, ok? Hábitos cristãos. Nós estamos falando da pessoa de Daniel, que criou hábitos cristãos. Daniel foi quem foi na Bíblia por causa dos hábitos cristãos que ele criou. Nós falamos do hábito da oração domingo passado, que o Daniel tinha criado. Nós falamos do hábito de ser fiel a Deus e ser fiel aos homens, domingo passado. E nessa semana, hoje nós vamos falar de 2 novos hábitos do Daniel. E aí nós encerramos a série de hábitos, ok? Nós vamos falar primeiro hábito, que é o hábito de viver com o dom que Deus lhe deu. Pode colocar o nosso PowerPoint, por favor? Primeiro hábito aí. Hábito de viver com o dom que Deus lhe deu. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha aqui para mim, depois nós entramos aí no PowerPoint. Olha para mim primeiro. Deus que te conheceu, Ele não tem esse negócio de nós fazemos muito isso, natural e espiritual. Para Deus tudo é espiritual, a tua vida inteirinha, tudo, não há natural e espiritual. Porque as leis naturais são todas espirituais, é Deus que governa, Deus que criou. Então nós fazemos isso. Agora eu vou para o trabalho, aqui é secular. Não, agora eu estou indo para a igreja. Igreja é um lugar sagrado. O lugar do seu trabalho é tão sagrado quanto aqui, onde você está sentado hoje. Mas nós fazemos essa divisão. Então o que acontece? Quando Deus pensou em você, Ele tinha para você algumas capacidades naturais que Ele deu para você, mas Ele tinha alguns dons espirituais, porque Ele não pensou em você vivendo uma vida naturalmente, uma vida natural, simplesmente. Ele pensou que você ia viver uma vida no reino de Deus, uma vida espiritual. Então Ele pensou em dons para você. E veja bem isso, os dons que Deus pensou para você, eles estão tão ligados com o teu destino, com a tua pessoa, que fora do dom de Deus, você não pode ser bem-sucedido no trabalho, na vida secular, em nada, como você queira chamar isso. Entendeu? Você não pode ser bem-sucedido fora do dom que Deus te deu. Temos o exemplo de Daniel. Daniel foi levado cativo, né, para o reino da Babilônia, e ele chegou lá no reino da Babilônia, e ele fez a primeira grande decisão da vida dele, que mudou a vida dele inteirinha. E qual foi a decisão que ele fez? Ele fez a decisão de não se contaminar com a luxúria do palácio. Não cair na gandaia, como nós diríamos, lá no palácio. Que era uma bebedice, glutonaria, tudo que tipo de coisa que você pode pensar. Ele falou, para mim não. Mas ele era escravo, já viu o escravo poder fazer o que quer? Escravo não pode. Então ele foi falar com o responsável por ele, e ele disse assim, não vai fazer isso não. Ele foi falar, só quero comer legumes. Ele falou, vou deixar você comer legumes não. Depois vão olhar em você e a minha cabeça é que vai rolar. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, 10 dias. Eu como legumes, eu e meus amigos, por 10 dias. E aí você dá uma olhadinha e olha nos outros. Se você vê diferença e achar que é melhor, você continua dando legumes para a gente. Rapaz, isso é fé, porque 10 dias não dá para ver nada. Entenderam? E aí ele experimentou e ele viu diferença neles. E aí sabe o que acontece? No capítulo 1 mesmo, versículo 16, Deus diz que Deus deu para Daniel sonhos, não só sabedoria, mas o dom de interpretação de sonhos e visões. A vida inteirinha do Daniel girou em torno da interpretação de sonhos e visões. Cada vez que ele interpretou sonhos, ele subiu um novo degrau na sua vida. Então, o teu dom, se você ainda não sabe qual é o teu dom, como é que você espera ser bem-sucedido? O teu dom está intimamente ligado com o seu futuro, com o seu destino. E o teu dom não é para usar na igreja somente. Tem gente que pensa assim, não, mas o dom aqui, vou usar aqui na igreja. Não, teu dom, o Daniel nunca usou o dom dele na igreja, se você quiser saber a verdade. Porque a igreja ficava em Jerusalém. Ele estava lá na Babilônia, prisioneiro. Ele não tinha igreja. Ele usou o dom dele no lugar que ele estava, no mercado de trabalho dele, que era o Palácio Real.
Foi lá que ele usou o dom. O dom que Deus dá para você é para ser usado no seu mercado de trabalho, aonde você trabalha, aonde você faz. Vai chegar horas na sua vida, no seu trabalho, que você fica aí agora, meu Deus. Aí sabe o que acontece? Você ora ao Senhor e o Senhor vai usar o seu dom. Então, Daniel entendeu qual era o dom dele. No texto não diz que Daniel entendeu que ele interpretava sonhos. Não diz. Mas de alguma forma ele descobriu. Por quê? Porque quando teve o primeiro grande sonho, que foi o do rei, que ele tinha que interpretar, ele falou, manda o rei dizer aí quando ele quer a interpretação e a gente interpreta para ele. Então ele já sabia. Ele devia ter interpretado algum sonho dos irmãos, dos amigos dele, dos 3 amigos, de algum outro que estava no palácio. Não sei. A Bíblia não vai nesses detalhes, não poderia ter todos os detalhes. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele já sabia qual era o dom dele. O seu dom não é só para a igreja. O seu dom é para o seu mercado de trabalho. É para o lugar que você está. É para a sua vida diária. O seu dom é para o seu dia a dia. O seu dom faz parte do destino que Deus tem para você. Por isso você tem que construir um hábito de viver baseado no dom que Deus te deu. Então, entendendo qual é o seu dom, Daniel capítulo 1, versículo 16 nos fala aí do Daniel, quando ele recebeu o seu dom. Sabe? Eu não sei se Deus falou especificamente para ele qual era o dom, ou se ele descobriu se movimentando. Eu, por exemplo, Deus nunca me falou qual era especificamente o meu dom. Eu descobri o meu dom, mais de um que eu sei que eu tenho, quando eu comecei a me movimentar no meu dom. Comecei a me movimentar nele. Então veja aí, ó, capítulo 1, versículo 16, diz assim, com isso o cozinheiro-chefe tirou aquelas coisas todas, versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria, ninguém foi achado com inteligência para responder. E Daniel continuou até o reinado, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Aqui, ele disse, experimenta para a gente 10 dias, ok? Está no versículo 13. E veja a nossa aparência, experimenta 12, experimenta 10 dias, veja a aparência. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou, versículo 17. A estes 4 jovens deu Deus dom de conhecimento e inteligência, de toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Interpretação de sonhos e visões. E aí então o que acontece? Logo aparece a primeira chance para Daniel. Agora, quero que você pense nisso. Daniel estava lá, ele não era ninguém. Talvez você se sinta assim. Talvez você não esteja com tão baixa estima. Mas talvez você tenha um pouquinho de baixa estima. Ai, Senhor, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Sim, Senhor, eu ganho. Mas eu trabalho, no fim do que sobra é o emprego, como diria o Chico Anísio, né? Trabalho, no fim o que sobra é o emprego. Né? Talvez você esteja assim, dizendo, isso está acontecendo comigo. Né? Eu estou aqui no meu emprego, não vejo tanta possibilidade, a coisa é limitada. Sabe? É o teu dom que vai tirar você do lugar comum. O que aconteceu? O rei teve um sonho terrível. E aí ele mandou chamar todos os feiticeiros, os idólatras, tudo que tinha no seu reino. Ele tinha muita gente. Era extremamente espírita naquele tempo a Babilônia, o reinado da Babilônia. Então veja só. Aí ele manda chamar todo mundo para se apresentar. E o rei disse, eu tive um sonho e estou perturbado. E disseram o pessoal, conta para a gente o sonho que a gente interpreta. E o rei de bobo não tinha nada. Ele falou, se eu contar o sonho para vocês, como é que eu vou saber que a interpretação é verdadeira? Vocês podem dizer o que vocês quiserem e eu vou ter que engolir. Falou, se vocês têm capacidade de interpretar o sonho, vocês também vão ter capacidade de dizer qual foi o sonho que eu sonhei. A coisa foi para outro nível. Sabe quando o teu dom vai fazer a diferença? Quando as coisas vão para outro nível. Quando as coisas escalam. E quando as coisas escalam, é a tua oportunidade. Porque você não está no nível dos demais. Você é especial para Deus, separado, nasceu de novo, tem dons.
Essa é a hora que Deus vai levantar você. Então, eles disseram, não, mas rei, o senhor não está sendo justo. Ninguém pode fazer isso. Aí o rei disse, é? Turma de mentiroso, vai morrer todo mundo. Baixa um decreto para morrer todo mundo. E aí chega o camarada para buscar Daniel, os amigos dele. Fala, mas o que está acontecendo? Vão nos matar por quê? Porque vão nos matar. Ele disse, não, é porque tem aqui esse decreto que tinha um sonho, o rei teve um sonho e tinha que interpretar o sonho, não interpretaram, vai morrer todo mundo, inclusive você. Aí o Daniel disse, escuta, vai lá, me leva na presença do rei. E ele foi na presença do rei. Ele falou assim, eu estou aqui para lhe dizer, para o senhor marcar o dia que o senhor quer a revelação. Aí o rei, todo mundo tinha dito para ele que era impossível. Claro, era impossível para o homem, mas o teu dom não é teu, por isso é um dom. O teu dom é a habilidade de Deus através de você. Não é tua habilidade pessoal. Aí o Daniel disse, diga aí quando o senhor quer a interpretação. E o rei disse, tem certeza? Porque todo mundo aqui disse o contrário. Ele falou, sim, marca o tempo, eu venho. E aí foi para casa orar com seus amigos. E foi orar. E o que foi que aconteceu? E Deus deu a interpretação do sonho para ele. Porque ele tinha dom de interpretação. Ele não teve uma revelação fora do dom que Deus tinha. Sabe? Às vezes você está querendo ter revelações fora do dom que você tem. Não vai funcionar. Deus pode fazer, Ele é Deus. Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus não faz os negócios assim para depois sair do lado. Ele é coerente. Ele te dá um dom porque ele vai querer te usar naquilo, você vai ser abençoado naquilo, você vai ser levantado naquela área que Deus te deu. Entendeu? Então, ele vem, ele marca o tempo, e ele vem, ele vai orar, e Deus dá a revelação, e aí ele vem para o rei, e ele começa contando o sonho. Ó rei, você estava deitado no seu leito. E foi lá que o rei tinha tido o sonho. Estava deitado. Ou a visão. Aí o que acontece? Ele conta tudo. E ele dá a interpretação. E sabe qual que foi o resultado disso? Sabe qual que foi o resultado? Ele foi elevado. Sabe quem se tornou ele? Chefe de todos os encantadores, dos magos, dos feiticeiros. É um negócio meio estranho, mas o Daniel ficou chefe de todo mundo. Quer dizer, tem gente que não entende Deus. Tem gente que está pensando que os feiticeiros estão por aí por eles mesmos. Não. Os feiticeiros estão debaixo do governo de Deus. Gente, você sabia que o inferno está debaixo do governo de Deus? Você sabia que os demônios estão debaixo do governo de Deus? Eles não estão soltos por aí. Deus governa. Então ele interpretou e qual foi o resultado? Deus abençoou ele. Veja o que resultou aí. Aí estamos, aonde estamos? Também a interpretação. Está lá no capítulo 2, versículo 46. Então, disse o rei a Daniel, certamente, 47, o vosso Deus é Deus dos deuses. O teu Deus não é igual ao dos caldeus, dos feiticeiros. O teu Deus é o Deus dos deuses. Imagine um negócio desse. O rei dizendo, e disse, o Senhor dos reis. Quem era rei? Ele. Está dizendo, ele é Senhor sobre mim. Eu pensava que eu era alguma coisa, agora descobri que tem outro. Que dá sonho, que revela sonho. Senhor dos reis. O Senhor dos reis, revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei, escute isso, engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs para governar sobre toda a província da Babilônia e o fez chefe supremo dos sábios da Babilônia. E aí o Daniel estava num posto bom, agradável, de confiança. Seu Nabucodonosor, o senhor pode dar um empreguinho aqui para os meus 3 amigos? São gente fina. Veja o que diz o versículo. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia e ele permaneceu na corte do rei. Uau! Como é que ele saiu de escravo, da situação de escravo,
para governador. Fala para mim como é que foi. Exercício do seu dom. Talvez você nunca pensou que o seu dom é tão importante assim. Mas ele pode tirar você da situação de escravidão aí que você está vivendo para pôr numa situação de governo. O seu dom. Você tem que criar o hábito de viver pelo seu dom. Tem que saber qual que é o seu dom. Viver pelo seu dom. Agora, não é fácil. Eu que te diga. Eu que te diga. Por exemplo, hoje, Deus falou comigo. Eu disse, Senhor, o Senhor tem me dado dom de cura. Então, se tem gente aqui para curar, chama esse pessoal. E aí, eu falei, mas Senhor, não quero sair por aí, né? Talvez não tenha ninguém doente aqui na igreja. Falei, fala comigo, Senhor. Aí, Davi aqui em cima falou de cura. Eu falei, é isso aí. E tinha gente que estava precisando de ser curado, se movendo no seu dom. A coisa é tão importante que vai desde as pequenas coisas, como a que hoje aconteceu aqui, até as coisas como a que aconteceu a Daniel. A história muda. A história da vida dele mudou. Talvez você está pensando, por que eu estou tantos anos na fé? Por que eu conheço Jesus e a minha história não muda? Está aí, ó. O hábito de andar, estamos no 1 ainda, o hábito de andar conforme o teu dom. Você tem esse hábito? É o teu dom que te tira do lugar comum. É o teu dom que te tira. Ok? Você tem que se posicionar como Daniel. Diga quando você quer a resposta. E aí, vai orar a Deus. Dependência. O teu dom não é para você se tornar independente de Deus. Não. É para você continuar dependendo de oração, de jejum, porque era isso que eles foram fazer. E aí Deus vai operar. E sabe como é que Deus quer operar? Pela fé. Agora, fala aqui para mim, olha aqui para mim, seja honesto comigo. Se você não sabe qual é o seu dom, como é que você vai agir no seu dom pela fé? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ó, muitos anos atrás, bastante anos atrás, eu estava num tipo da Heidelberg com a Nice e mais um pessoalzinho aí, lá na Pensilvânia. Uhum. E alguém veio, eu estava com a mão levantada assim, orando e adorando. Alguém veio e tocou na minha mão e disse, Deus está te dando dom de cura. Eu nem vi quem tocou. Mas vou dizer uma coisa para vocês. É como se tivesse aceso um fogo nas minhas mãos. Nas duas mãos. Um fogo. Um fogo. Queimava a minha mão. Eu falei, obrigado, Senhor. Nunca fiz nada a respeito. Nunca. Você tem um dom, mas você tem que criar o hábito de andar no dom. Aí um belo dia eu estou lá no Mato Grosso, já contei essa história para vocês aqui, vou repetir, tem alguns que não sabem. Eu estou lá no Mato Grosso, em Dourados, pregando na igreja, estou pregando, tinha 1000 e tantas pessoas, estava lotado. E eu estou pregando. E no meio da pregação estava falando sobre, eu acho que discipulado, estava falando como é que Abraão fez discipulado com Isaac, o filho dele. Esse era o assunto. No meio da pregação, Deus disse, você vai orar por cura. Eu pensei cá comigo mesmo, que coisa, nem estou falando do assunto. Mas ficou aquele negócio no coração. E não saiu, e eu continuei pregando. E quando eu cheguei no fim, eu disse, mas e agora? Né? Eu falei, não, eu tenho que crer. Eu vou orar por cura. E eu não tinha nem lembrado daquele negócio lá da Pensilvânia. Nem estava lembrado. Aí eu disse assim, ó, parei a mensagem antes de terminar e disse, ó, quando terminar aqui, nós vamos orar por cura. E aí, terminei a mensagem, e para fazer a história curta, começamos a orar por cura. Teve gente que foi curada de câncer. Sabe, eu voltei lá um ano depois, gente que veio falar comigo e falou, pastor, lembra de mim? Era uma senhora. Eu falei, olha, desculpa, mas como, pastor? Eu sou aquela mulher que estava assim aqui, ó, assim perto do pescoço, assim uma lavra, câncer de pele. Estou 100% curada. O exercício dos dons, ele te tira do lugar comum. Mas isso você tem que fazer, você tem que exercitar. Você tem que criar um hábito.
Criar um hábito. Se você sabe que Deus deu para você palavra de conhecimento, por exemplo. Palavra de conhecimento é aquele dom que Deus te conta o que está acontecendo com a vida das pessoas. Você tem que criar um hábito. Lá no seu trabalho, com seus amigos, onde você vai, você tem que estar alerta. Você tem que estar ligado. E você vai se movendo. E Deus vai tirar você do lugar comum. Nabucodonosor vai conhecer quem você é, do que você é capaz, e você vai sair do lugar comum, os dons. Tem que virar um hábito de andar nos dons. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Há anos atrás eu fiz um questionário de como descobrir os dons. E ele é bem bom. Se você não sabe qual é o seu dom, eu tenho esse questionário, eu imprimo para você, e eu gostaria muito que você descobrisse qual é o seu dom. Porque você tem um dom. Não dá para ser cristão sem dom. Não existe cristão sem dom. Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, levou cativo o cativeiro e deu dons à igreja. E deu os dons à igreja. Ok? Amém? Então tem que criar esse hábito do dom. Outro hábito que você tem que criar é de fidelidade com a revelação de Deus. Gente, às vezes Deus revela para a gente alguma coisa, Deus diz para a gente alguma coisa, mas a gente já passa, logo esquece. Vai ali, vai andando, logo esquece do que Deus falou. A gente logo esquece, sabe? Você tem que ter essa capacidade, essa fidelidade para com a revelação que Deus te deu. E olha, convicção para afirmar a fidelidade da revelação. Daniel capítulo 2, versículo 44. Veja o que está escrito aí, no versículo 44. Olha que coisa importante. Mas nesses dias, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sabe? Daniel estava falando. E ele foi o camarada que Deus deu aí. A fidelidade da revelação. Não vai passar para outro, vai subsistir para frente, para sempre, digo. Não é uma coisa passageira. As coisas de Deus não são passageiras, elas são permanentes. Elas são eternas, porque Deus é eterno, ok? Temos que ter, então, convicção para afirmar as coisas. Você tem que ter convicção. Às vezes não temos convicção nem da nossa fé. Não temos convicção nem do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Mudamos para lá, mudamos para cá, não temos convicção. Ok? Às vezes cometemos um erro. Vamos nos movendo por uma convicção que é nossa, não é de Deus para a nossa vida. Mesma coisa nos dons. Podemos mover por um dom estranho, ou por uma coisa que não veio, não está vindo de Deus, e estamos pensando que é de Deus. Por exemplo, o dom de profecia. A Bíblia diz que tem que ser julgado. Um profetiza, 2 ou mais julgam. Os outros julgam. Então, a coisa é muito séria, ok? Convicção para afirmar a fidelidade da revelação. Veja, ainda que a fidelidade seja perigosa, capítulo 4, versículo 19, veja o que diz aí o 4,19. O Daniel tinha que fazer uma revelação para um rei que podia custar o pescoço dele. Mas ele não podia negar o que Deus estava falando. Capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó. Desculpe a minha garganta. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, seus pensamentos o turbavam. Então o rei falou, disse, Beltesazar, não te perturbe o sono, o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a interpretação contra os teus inimigos. Sabe por quê? Quem estava falando era Daniel, Beltesazar. O Nabucodonosor tinha se gloriado, estava pensando que era alguém que não era. Aí Deus disse para ele, está pensando que é? Você vai virar bicho. Você vai comer pasto no campo. Tuas unhas vão crescer, vai crescer pelo sobre você como se fosse pelo
águia, diz lá no texto. Você vai viver como um animal por um tempo, até que você reconheça que o céu governa. Entenderam? E o Daniel agora está para dar essa interpretação, que Deus ia fazer isso com ele. Cortar a árvore, amarrar a árvore com corrente no chão, e essa árvore era ele. E depois Deus ia levantar ele de novo. Então, já pensou dar uma interpretação dessa? Para o rei. Ó, o pescoço dele podia rolar. Então, mas ele foi fiel. Ele foi fiel. Ele não negociou as coisas. Ele não negociou as coisas, ainda que seja perigosa. Sabe, irmãos, nós temos esse negócio que às vezes que é um problema pessoal que temos, de necessidade de ser aceito, de fazer as coisas e determinadas coisas não dizemos tudo, quando não é muito bom. E aí, então, não somos fiéis com Deus. Então, nós temos que ter o hábito da fidelidade com a revelação. Coragem ao falar a revelação, capítulo 5, versículo 18. Veja que coisa tremenda. Agora, aqui já é um outro rei, aqui já é o Belsazar, filho do Nabucodonosor. Sabe o que esse rei fez? Estava muito chato na corte, não tinha o que fazer. Mandou trazer todas as coisas de Deus, as taças que o pai dele tinha levado para a Babilônia, para fazer uma festa usando aquilo como instrumento. E enquanto ele estava bebendo com todo mundo lá, esse rei Belsazar agora estava bebendo com todo mundo, um dedo apareceu escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Umas palavras que não se podia saber o que era. E aí a coisa era feia, porque quando Deus escreve, vem um temor sobre a pessoa. E ele então, vem um temor sobre ele. E ele chama todo o pessoalzinho, os encantadores lá. Ninguém pode interpretar. E a mãe dele falou, olha, não desmaie o seu coração. Eu sei que tem aqui, do tempo do teu pai, um camarada chamado Daniel, ou Beltesazar. Não é Belsazar, que era o rei. Beltesazar. Ele interpreta sonhos. Aí mandaram chamar o Daniel. Agora veja como a coisa vai. Veja, versículo 18 em diante. Escute isso. Como é que vão as coisas? Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, reino e grandeza, glória e majestade. Por causa dessa grandeza que ele deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono e a sua glória passou. Foi expulso dentre os filhos dos homens, está contando daquele sonho antes que nós estávamos falando, terrível. Tá? E foi expulso de entre os homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, virou bicho. A sua morada foi com jumentos montanheses. Deram-lhe a comer erva como os bois, pastor, literalmente. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Belsazar, tu és seu filho, não humilhou o seu coração, ainda que já sabia de tudo isso. Se levantou contra o Senhor dos deuses do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti e teus grandes, e tuas mulheres e as tuas concubinas, e beberam vinho nele, taças sagradas que eram para beber os sacerdotes. Além disso, destes louvores aos deuses de prata e ouro e bronze, e ferro, de madeira, de pedra, que não vê, não ouve, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a vida, e a todos os teus caminhos a ele não glorificasses. Então, da parte dele foi enviada essa mão que escreveu. Já pensou você chegar perante um rei, que a palavra dele é a lei, que está no poder dele para fazer rolar sua cabeça, e dizer tudo isso? Você tem que ser ousado para com a revelação de Deus. Era uma revelação que ele já sabia. Quer dizer, Daniel estava
falando para o rei da palavra de Deus que já tinha sido concluída um tempo atrás, que já tinha sido revelada um tempo atrás. Que coisa tremenda, hein? E aí ele dá a interpretação. E ele diz, esta é a interpretação. Mene, mene, tekel e parsim. E essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido o teu reino, dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no seu reino. Sabe? Ele era o primeiro no reino do Nabucodonosor. Mas aí entrou o filho dele, ele foi para o esquecimento. Esqueceram dele. Agora o que acontece de novo, no exercício do dom dele, ele é levantado. Gente, o que vai levantar você é a fidelidade com o teu dom e com a revelação de Deus. Você ser fiel com a revelação. Agora, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Nós temos um problema na igreja, crônico, em todas as igrejas. Estou falando no corpo de Cristo em geral. Quer ver? A gente pega assim, vamos ler aqui. Vou dar um exemplo do problema que nós temos. E quando 4 animais grandes e diferentes, uns dos outros, subiram ao mar. O primeiro era como leão, tinha asas como águia, patatá, patatá, e vai dizendo. E aí a gente lê a Bíblia e a gente fica querendo uma revelação. Gente, excuse me. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a revelação. Tudo que você e eu temos que ter é iluminação na nossa mente para entender o que está escrito. E não manipular erradamente a palavra de Deus. Fazê-la dizer o que não está dizendo. Tirar versículo fora do contexto. Quando a revelação foi dada, ela foi dada num contexto. Por exemplo, o capítulo 5 de Daniel vem depois do 4, que vem depois do 3, que vem depois do 2, que vem depois do 1. Se você quiser entender a história, você tem que ler desde o 1. E dentro disso, você vai entender a revelação. Esta é a revelação. Tudo o que nós temos que fazer é entender o que está escrito aqui. Porque essa é a revelação. Não ir ler e pedir revelação. Aí Deus vai dizer, está brincando comigo? A revelação já está aí, entenda. Por isso é que Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou, como em outros textos da Bíblia, quem lê, entenda. Você tem que entender o que está escrito. Então, a fidelidade para com a revelação, ok? Tem coragem para falar a revelação. E, finalmente, veja só, no capítulo 9, veja o que diz aí, a fidelidade de buscar a revelação, quando não tem revelação. Temos que ter fidelidade para buscar. Olha aí, capítulo 9 começa dizendo, no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, entendi pelos livros. Aonde que ele entendeu? Estava lendo a Bíblia. Já tinha livros. Entendi pelos livros que o número dos anos que o Senhor falara através do profeta Jeremias. Que livro que ele estava lendo? Jeremias. Que os anos que o Senhor falava pelo profeta Jeremias, que haviam de durar as gerações, as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Ele entendeu o negócio, está escrito lá. Já tinha lido e não tinha entendido, não tinha visto o que está escrito lá. Aí sabe o que ele faz? Ele volta o seu rosto para o chão, ele se humilha. Aí vem o famoso jejum do Daniel. Ele começa a jejuar e buscar para saber que são esses 70 anos. Qual é o significado deles? E aí Deus vai mostrar para ele que é toda uma linha histórica, que é toda uma série histórica política que começou com a mesma história da estátua que Daniel interpretou já. O cabeça de ouro, peito, braços de prata, quadril de bronze, pés de barro e ferro. Então era a mesma coisa. Era a série de reinos do qual vai sair o anticristo. Se você ler, simples de entender. Mas o Daniel não tinha nem ideia de anticristo, de série de reinos, que hoje nós temos, porque temos todo o Novo Testamento já revelado.
Sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar. Veja o que diz o versículo 21 até o 27 aí do capítulo 9. Diz assim: falava eu na oração, não era blá blá blá, quando o anjo Gabriel, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir e falou comigo e disse: Daniel, agora pois saí para fazer entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E se você ler isso e entender direitinho, começou 450 anos antes de Cristo, e aí a história toda. A maior parte disso a gente pode saber porque já se cumpriu historicamente. Não é uma coisa de ter revelação para saber. Historicamente já se cumpriu. É só ler a história. Entenderam? Era uma profecia naquele tempo, mas agora não é mais. Tem partes que ainda é. Mas a grande maioria já se cumpriu. Só não se cumpriu a última semana. Eram 70 semanas. Se cumpriu 69, já estão cumpridas. Só falta a última semana. Isso é uma outra história, que talvez um outro dia a gente fale. Então a fidelidade, o hábito, nós temos que criar um hábito de fidelidade com a revelação. Não sei se vocês notaram. Eu sei pregar tópico. O que é pregar tópico? Você pega um tópico na Bíblia e aí você vai lá para o Novo Testamento, do Velho, papapá. Eu sei pregar isso. Mas isso é um problema sério, sabe por quê? Porque ou você é muito entendido do que você está falando, ou você pode construir o teu próprio pensamento que não vai ser palavra de Deus. É por isso que eu sempre gosto de seguir textual. Porque aí eu tenho menos possibilidade de dizer bobagem, porque está escrito aí, é só repetir o que está escrito. Não precisa ser muito inteligente para fazer isso. Você tem muito menos possibilidade de dizer bobagem. Vocês entenderam? Então, é preciso. Vamos terminar? Vamos terminar porque o fim é a melhor parte, né? Queria falar com vocês sobre os resultados. Passa o terceiro slide para nós, por favor. Quais são os resultados dos 4 hábitos do Daniel? Do hábito de ser fiel com Deus e os homens, do hábito da oração, do hábito de viver nos seus dons, do hábito de fidelidade para com a revelação. Quais são os resultados desses hábitos? Primeiro, Deus se faz conhecido para os incrédulos. Deus vai usar você para os incrédulos conhecerem Ele. Veja o que está escrito aí, Daniel capítulo 2, 26. Olha que coisa tremenda que está escrito aí. Daniel capítulo 2, 26, diz assim, ó, o 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no meu sonho e a sua interpretação? E respondeu Daniel, disse: olha, para ser honesto eu não posso, mas Deus pode. E me deu o dom para saber interpretar esse negócio. Então quando ele termina a interpretação, quando ele interpreta para o rei, veja o versículo 46, do 2 ainda. Então o rei Nabucodonosor, gente, de quem nós estamos falando? Diga comigo, rei Nabucodonosor, autoridade suprema, nada igual a ele. Ok? Presta atenção, é dele que nós estamos falando. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou por rosto em terra perante Daniel. Agora, você acha que isso é pouco? O camarada, depois que ele dá a revelação, se inclina, põe a boca no pé do Daniel. Você entendeu o que acontece quando nós andamos pelos dons? Quando Deus começa a se manifestar? Os incrédulos têm que se prostrar. Eles não têm outra saída, a não ser se prostrar. Veja o 4, do 1 a 3. Olha que coisa interessante que está escrito aí. Capítulo 4, de 1 a 3. O rei Nabucodonosor o rei Nabucodonosor a todos os povos e nações, a todos e de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidas os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo.
Sabe quando é que ele está dizendo isso? Depois que ele virou bicho e reconheceu que o céu governava. Sabe por que isso? Porque teve um Daniel que usou seu dom, que interpretou. E aí ele diz então, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. E aí ele começa a contar o sonho que que o Daniel interpretou. Que tremendo isso! Não acha tremendo isso? Muito tremendo, muito tremendo. Então, primeira coisa, Deus se faz conhecido dos incrédulos. Segunda coisa, a correção de Deus se torna eficaz sobre as pessoas. Deus quer corrigir as pessoas, mas quando você vai por você mesmo, não corrige nada. Mas sabe, quando você se move pelos dons de Deus, essa correção se torna eficaz. Veja o que diz aí, vamos ler o texto? Daniel capítulo 4, 27, diz assim, ó, veja o versículo 27. Está escrito exatamente assim, ó. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça aos seus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez você não vire bicho. Para quem ele estava falando? Para o rei. Então a correção dele se tornou eficiente. Ok? Por quê? Porque veio no bojo, veio junto com a revelação de Deus, com o exercício do dom, com o poder de Deus, com a demonstração do poder de Deus. Mas sem dom, isso não é possível. O Senhor se torna conhecido como justo juiz. Porque às vezes já conhecem Deus como juiz, mas como justo juiz, dá uma olhadinha, Daniel 4, qual que é o versículo aí? Daniel 4, 31. Veja só. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino. O Daniel disse, se arrepende, cara, se arrepende, porque Deus é bom, eu conheço Deus, Ele pode não fazer o que Ele está dizendo. Aliás, esse foi o problema do Jonas, né? Jonas sabia que Deus era bom, mandou profetizar para Nínive, e ele falou, não vou lá, eu te conheço, Deus, o Senhor é bom, eu vou lá, profetizo, esse povo se arrepende, e o Senhor não faz nada do que disse. E foi exatamente isso que aconteceu, ele profetizou, o povo se arrependeu, foi isso que Daniel disse. Mas sabe, Nabucodonosor ficou com o coração duro. E aí Deus vem e diz, acabou, vai virar bicho mesmo, vai ser como os jumentos monteses. Tremendo isso, hein? Capítulo 5, 18. 5:18, vamos aí. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, e ele vai falando, já lemos essa história. É o filho dele agora, é o Belsazar, que estava fazendo festa com as coisas consagradas de Deus. E aí Daniel diz, e você já sabia, você sabia que o seu pai virou bicho. Está escrito nos anais do reino. Você sabia e não fez nada. Ficou arrogante, se levantou contra Deus. Então Deus fica conhecido como justo juiz. Agora veja outra coisa interessante. A intimidade com o Senhor e suas revelações aumenta. Capítulo 2, versículo 12 de Daniel. Veja aí que coisa tremenda. Aumenta a intimidade com Deus e as suas revelações. 2:12. Diz assim, então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem todo mundo. E aí sabe o que acontece? Aí o Daniel está bem no início da sua carreira de governo do rei da Babilônia, do reino da Babilônia. E aí então ele diz, por que vamos morrer? É porque não puderam revelar. Diz para ele marcar o tempo. E aí então o Daniel aprende que ele pode confiar em Deus. Sabe, talvez você não se move muito pelos dons, porque você precisa aprender que o Deus que te deu um dom vai honrar. E que tudo o que você necessita é não ouvir você mesmo. É não sair dizendo bobagem da tua cabeça, concluindo por coisas que você ouve e vê. É você ter certeza que vem do Espírito Santo. Porque está cheio de profeta, profetando, que não acontece nada, que devia ser apedrejado, segundo a Bíblia. Entende?
Mas quando você é fiel e deixa o Espírito Santo trabalhar sobre você. Eu não quero que você escute essas palavras assim duras, que tem que ser até apedrejado, e isso mata o teu desejo de você andar nos seus dons. Não faça disso uma desculpa. Seja fiel, porque é isso que Deus quer. Ele quer aumentar, sabe, a tua intimidade com Ele. Você torna muito amado. Daniel 9:23, vem o anjo Gabriel e diz: ó Daniel, homem muito amado. Sabe quantas vezes dizem que ele é muito amado? 3 vezes. Agora presta atenção aqui, olha para mim. Estamos terminando. Escuta aqui, ó. Não existe alguém mais amado do que você. Porque quem é aquele que Jesus morreu, o Filho de Deus, o único, santo, e não é amado? Seria uma loucura. Agora então, quando o anjo diz Daniel amado, ele não está querendo dizer isso. Que você é amado por causa que Deus amou você incondicionalmente. Ele está dizendo isso um outro nível de amor. Um nível de amor que corresponde. A maior dureza da minha vida foi quando eu comecei a amar a Anice, e a Anice não queria nada comigo. Eu passei por isso. Mas quando Deus teve misericórdia de mim e falou com ela, porque Deus falou com ela, Deus deu um versículo para ela, ela foi buscar Deus para saber. Aí quando Deus falou e a coisa mudou, aí o meu nível mudou. Porque eu não só amava, mas eu me tornei amado. É isso que Deus está falando com Daniel. Ele quer que você passe a entrar num relacionamento amoroso. Porque você sabia que todo mundo que está no inferno foi amado por Deus tanto quanto você foi amado? Mas está no inferno? Não entrou no relacionamento amoroso? É terrível. Jesus morreu por todos. Jesus foi dado pelo mundo inteiro. É duro pensar que está no inferno e Jesus morreu por ele, mas essa é a verdade. Então, estamos falando desse relacionamento amoroso. E mais, sabe o que acontece? Fica sendo honrado pelos homens. Daniel foi um homem que foi muito honrado pelos homens. Nós vivemos, às vezes, a nossa vida toda sendo pisado pelos homens. Os homens fazendo para a gente o que querem. Sabe? E, por um tempo, até que pode ser um treinamento para o nosso caráter. Deus soltar um pouquinho. Exemplo, José. Mas se isso se torna permanente e nunca muda, alguma coisa está errada. Alguma coisa, porque você não foi criado para isso. Então ele é honrado pelos homens. Capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó. 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Passaram a assistir diante do rei. Ficava ali na corte, na presença do rei. Ninguém estava ali mais, mas eles estavam. Honrado por Deus e pelos homens. Agora veja outra coisa tremenda. Capítulo 2, versículo 48. 48. Daqui você está 48, aqui. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também o fez chefe supremo dos sábios da Babilônia. É como se agora o Daniel reinasse sobre o inferno, que eram os magos, os feiticeiros, aquele povo todo. O líder deles era Daniel. Em nome de Deus, porque o líder deles é Deus. Amém? Capítulo 5, vou ler mais 2 versículos aqui. Capítulo 5, versículo 29. Diz assim. Onde é que está 29? Está aqui. Diz assim, então mandou Belsazar vestir a Daniel de púrpura e lhe puseram uma cadeia de ouro no pescoço. E que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E quando chega Dario, persa, sabe onde que ele encontra Daniel? Como terceiro no reino. E aí, sabe, é nesse tempo do Dario que ele volta, que ocorre toda aquela reconstrução dos muros e aquela coisa toda lá. Porque tinha um Daniel lá em cima. E aí se levanta todos os profetas que se levantaram na mesma época, contemporâneos, se levanta Neemias, Esdras,
é o povo desse tempo. Nesse ambiente espiritual. Sabia que você tem o poder de criar um ambiente espiritual? Ou também de morte. Você pode criar. O que a Bíblia diz? Vida e morte, está na língua. Vamos concluir. Conclusão. Através do desenvolvimento de hábitos espirituais, entramos no nosso destino, desfrutamos do melhor de Deus para nós e expandimos o seu reino. É através disso que você entra no melhor de Deus para você. Você está no melhor de Deus? Você pode entrar no melhor de Deus. Tudo que você tem que fazer é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Terminando, 3 perguntas para você meditar. Próximo slide, por favor. Perguntas para meditação. Como está meu hábito de viver o dom que Deus me deu? Pastor, não sei. Me procure e eu vou te dar o questionário para você saber se você não sabe. Você já sabe, em nome de Jesus, começa a viver. Segundo, numa escala de 0 a 10, quanto eu estou desfrutando do que Deus tem para mim? Pastor, 2. Então, possivelmente é que você não está sendo uma pessoa de oração, não está sendo fiel a Deus dos homens, não está andando segundo o seu dom e não está sendo sério com a revelação. Possivelmente. Essa é uma possibilidade. 3. Quais as 2 maiores coisas que farei para melhorar nesses 2 hábitos aí, nos últimos 2? Mas pode pôr nos 4. Porque, gente, fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você ouviu, bem-aventurado aquele que ouve e que faz. Não é o que ouve. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fique em pé no nome de Jesus, vamos encerrar. Vamos para o almoço. Em nome de Jesus. E assim diz o Senhor para você. Eu sei que isso é palavra de Deus. Sai da tua zona de conforto. Essa é a palavra de Deus para você. Sai da zona de conforto. Começa a viver o que Deus tem para você. Busca o melhor de Deus para você. Ele quer. Ok? Exercita a tua fé naquilo que Deus já revelou.